Tem pessoas que não conseguem aceitar que Deus causa dor, inclusive alguns crentes. Durante a pandemia, houve dois tipos de fala muito preocupantes de alguns pastores. Na primeira, alguns simplesmente se recusavam a acreditar que Deus mandaria um mal tão grande sobre a humanidade. Ainda mais uma doença que não fez diferenciação entre crentes e descrentes. Um mal que pegou muita gente e arrasou famílias e também negócios. Mas Deus é todo-poderoso. E se não foi Ele quem mandou essa doença, Ele não poderia ter impedido? Obviamente Ele poderia. O livro de Jó está aí para provar que sim, Deus causa dor inclusive aos seus escolhidos. Não somente o livro de Jó, mas também outros relatos bíblicos, como por exemplo os relatos de Paulo. Paulo vivia com um espinho na carne que Deus simplesmente não tirava. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 2,7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Deus não promove sofrimento na vida das pessoas porque Ele gosta disso. Lamentações 3,33 diz que Deus não tem prazer em dar sofrimento e tristeza aos filhos dos homens. Entretanto, toda a dor que vem sobre nós, por mais que a gente não entenda, é um ato de amor que produz salvação e crescimento. O espinho na carne de Paulo, como ele mesmo entendeu, era algo bom, que afastava ele de ser uma pessoa orgulhosa. Um homem que viveu tantas experiências extraordinárias com Deus como Paulo poderia facilmente encher o seu coração de vaidade. Ele poderia se convencer que era o favorito de Deus, que era perfeito ou que era melhor que os seus irmãos. E isso com certeza o afastaria da presença do Senhor. Mas o espinho que ele tinha na carne contribuiu para que Paulo até o final da sua vida se lembrasse que era um pobre, miserável pecador, carente da misericórdia de Deus. Como ele mesmo disse, é na fraqueza que ele era forte. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente vê que aquele homem que perdeu filhos, bens materiais e até a própria saúde, termina o seu livro dizendo, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Nesse mundo nós não estamos imunes à dor. Inclusive Jesus nos garante que passaremos por momentos de sofrimento nessa terra, mas também nos consola em seguida. Olha o que ele diz em João 16:20. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão. E ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. A nossa esperança não está nas coisas que vemos, mas sim naquelas que não vemos. Na promessa de Jesus por uma nova terra, uma terra onde não haverá choro e nem dor, uma terra que nenhum de nós era merecedor de pisar nela, por causa dos nossos inúmeros pecados. Entretanto, Deus teve misericórdia de nós. Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho para sofrer a condenação que era para nós pecadores. E por causa do sacrifício dele que foi perfeito, todo aquele que nele crê poderá entrar nessa terra prometida. Jesus salvou pecadores como nós, não da pobreza, não das doenças, não de sermos traídos por pessoas amadas, mas ele nos salvou da condenação eterna. Hoje temos vida e vida em abundância. E nem mesmo a morte pode anular o que ele fez por nós na cruz. Você é livre da condenação pelos seus pecados. Você é justificado diante de Deus, não pelos seus merecimentos, mas pelo que Ele fez por você. Quando nós entendermos isso, que o valor está nas coisas eternas que Ele nos deu, e não nas coisas passageiras dessa vida, aí sim, não seremos mais abalados. Os nossos olhos se abrirão e finalmente poderemos confiar que todo o mal coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nada foge do controle do Senhor. E para Deus, não tem problema algum Ele tirar coisas passageiras de você para te entregar coisas eternas. Inclusive, isso é um ato de amor. Quando um pai impede que o seu filho coloque o dedo na tomada, para essa criança pode ser o fim do mundo. Ela pode passar a odiar o seu pai, pensar que ele é um baita de um tirano, que sente alegria em ver a dor do filho. Essa criança chora, ela grita, ela esperneia, porque ela não tem maturidade para entender que colocar o dedo na tomada é algo prejudicial para ela. E muitas vezes nós agimos assim.
No dia em que nós pudermos olhar para as nossas próprias vidas, não a partir da ótica humana, mas sob a ótica do céu, nós entenderemos e perceberemos o cuidado e o amor de Deus em cada coisa que nos aconteceu, seja ela boa ou ruim. Inclusive os momentos de maior dor que nós passamos nessa vida, porque a dor produz salvação e crescimento. A segunda fala preocupante que eu ouvi de pastores durante a pandemia é que aquela doença seria uma consequência de pecados cometidos naquele ano contra o Senhor. Inclusive alguns disseram que era uma consequência do desrespeito que fizeram com a imagem de Jesus nos desfiles de carnaval daquele ano. Contra essa fala, eu quero dizer que se Deus descarregasse imediatamente a sua ira contra aqueles que pecam contra ele, não sobraria ninguém. Porque Tiago 2,10 diz: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Se você não zomba de Jesus no carnaval, mas fala mal do seu irmão, você já é digno de ser condenado. Se você enche o seu coração de orgulho e faz a oração do fariseu dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho, então você já está em pecado. Porque em Lucas 18, Jesus diz que esse fariseu orgulhoso por suas obras não foi justificado diante de Deus. Ao invés disso, quem foi justificado diante de Deus foi o publicano, que nem tinha coragem de olhar para o céu enquanto orava. De cabeça baixa ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. A verdade é que as dores nem sempre são um castigo pelos nossos atos. Existem pessoas que vivem uma vida inteira na prática do mal, nunca se arrependem e morrem ricos e bem-sucedidos do ponto de vista humano. Enquanto existem também homens justos, tementes a Deus como Jó, que sofrem todo tipo de desgraça nessa terra mesmo sendo fiéis ao Senhor. Ou como o mendigo Lázaro, que morreu sem ter tido uma reviravolta na sua vida financeira e na sua saúde. O mendigo Lázaro morreu com a pele coberta de feridas, pobre, abandonado na rua e passando fome. Entretanto, o seu nome é pronunciado pela boca de Jesus como alguém que venceu e alcançou as recompensas eternas. A verdade é que nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. A ira dele está contida. Ainda há tempo para sermos encontrados por Jesus e nos tornarmos amigos dele. E a dor, na maioria das vezes, é essencial para que esse processo aconteça. E no fim, nós podemos perceber que ela não veio como um castigo, mas como um ato de misericórdia da parte de Deus, para que encontrássemos ele e nele a vida eterna. O tesouro que tem valor real, pelo qual realmente vale a pena viver. Eu não sei qual é a sua dor hoje, mas eu oro para que o Espírito Santo ajude você a passar por ela e colher os frutos que ela vai gerar na sua vida. Amém? Deus te abençoe e até já.